Okay, so good evening. Today I'm going to speak about a topic that I'm dealing with a lot, and it's how you can help assist in improving the patient's symptoms of phantom limb pain. Nós hoje vamos então estar a abordar a questão que o David tem visto frequentemente em clínica, de como abordar a questão da dor fantasma. Okay, so it's not, people here might know me more for teaching and explain about Yamamoto new scalp acupuncture. But in this webinar, we're going to speak in general about phantom limb pain, but I'm going to show you points where are not necessarily only YNSA. That's how you're going to combine YNSA with the Chinese scalp acupuncture method. E embora o David seja muito conhecido por ensinar a técnica de acupuntura de Yamamoto, hoje vamos estar a abordar o tratamento da dor fantasma, mas fazendo uma combinação de vários métodos de acupuntura, nomeadamente os métodos chineses. Okay, so and that's what we're going to do here. This is actually a new topic that or a new topic or new subject that Avi and I are now started to teach is actually scalp acupuncture combination, where you have, let's say you could have the base of Yamamoto or not even have the base of Yamamoto, and how we integrate it with the Zhu style of scalp acupuncture and Jiao style of scalp acupuncture. And this is the course we'll be given in April in Portugal, in Lisbon. E, na realidade, esta nova abordagem é tema que eles vão começar a ensinar, a sinergia e a combinação de vários métodos de acupuntura, nomeadamente de Yamamoto e depois os métodos chineses do Dr. Zhu e do Dr. Jiao, e será esse um dos temas que os irão levar a Portugal agora no mês de abril para mais uma formação connosco. Okay, so in general, phantom limb pain, it's not only that you've got a certain area in your body, for example, and the limb's been amputated, for example, your hand, your leg. It's any pain or any sensory stimuli that's coming from could be any organ that's been amputated or being taken out of the body. And the brain still remembers that this organ or limb exists. And then it might send out a sense of pain or any other sensory stimuli from that area. Ao falarmos sobre dor fantasma, não estamos apenas a nos restringirmos a uma questão de membros amputados. Poderá ser uma dor que poderá advir da perda de qualquer órgão, onde o cérebro ainda mantém uma certa memória desse mesmo órgão e apresenta algo parestesias relacionadas com isso que não consegue de alguma forma ultrapassar. Okay, so the popular theory of why phantom limb pain occurs is because the brain, first of all, how the brain functions. For the brain to function or have a motor function, it needs, first of all, it perceives information, and it perceives information throughout the whole entire human structure. It could be externally through the skin, or also internally, or also through the joints. But this whole sensory stimuli comes through the body, into the spinal cord, and then goes up to the area of the brain. E uma das principais teorias sobre dor fantasma passa pelas ligações que o cérebro tem ao longo do corpo, através da pele, através das articulações, a relação que existe entre o interior e o exterior, e a forma como toda essa percepção sensorial é, de alguma forma, processada pelo cérebro e todos os problemas que poderão estar relacionados com isto. So, once all that information, the input goes up towards the brain, now the brain starts analyzing the information. A lot of the analyzing of the information is actually taken using the memory,
and mixing new memories of old memories. And that's why, and after it's mixed that information up, it actually causes a motor response. E à medida que essa informação é absorvida e chega ao cérebro, há todo um processamento onde há uma conexão de memórias que já existem com a informação que está a ser processada para que haja uma estruturação de um processamento sensorial ou motor. So if we take if we take that idea that if we look at the brain says everything like an image. So it has the memory of this organ or this limb that exists. And let's say this patient's been suffering from chronic problem in that organ. Let's say in this case we'll say chronic pain in the foot. The brain memorizes and remembers that sensation. And once you've amputated the organ, then the brain still remembers that pain and still picks up on that information, and it's still going to send out the signal of pain in that area because of that memory. And the same as if you take out, for example, a gallbladder, and you have pain in the gallbladder. The brain remembers that sense if it's been a long term, and it kind of puts an imprint on the brain, and the brain remembers that. And that's why once you amputate it, sometimes, or in some cases, they still have the pain, even though the organ is not there or the limb is not there. Okay, so David, please shorter information each time, please, but I'll go on. Translate. So, portanto, de alguma forma, há uma relação de imagens que o cérebro tem de todo o corpo e quando há uma dor crónica, e o David falou, por exemplo, uma dor no pé, há uma certa impressão, uma certa memória dessa dor no cérebro que muitas vezes quando há uma questão de amputação, o cérebro não consegue desligar, não consegue desligar essa memória e essa memória persiste com a consequente percepção dolorosa. E isto poderá acontecer para o pé, para a vesícula biliar, para toda e qualquer estrutura do corpo. So that's one of the theories why the patient has phantom limb pain. And then what you got to do is basically rewire the brain in some manner that the brain starts to learn to ignore that pain, and then the pain starts subsiding. E esta é então a principal teoria vigente, onde a terapêutica passará por tentar reestruturar as ligações do cérebro para que o cérebro consiga começar a desligar daquele estímulo e fazer então a diminuição da percepção da dor. Okay, now there's another pathophysiology of what's called the law of projection, for example, which also can be causing phantom limb pain. And what is the law of projection? If I have my hand, I have my fingers, the nerve, the sensory nerve, let's say of my fingers, goes through a certain area through my limb and then goes up to the brain, okay? Além disto, há também uma outra abordagem que se traduz por a lei da percepção, onde, através de um fluxo patofisiológico, há a ligação da percepção de dor que vai desde o local da queixa até ao cérebro e vice-versa. So it goes through the hand to the dorsal horn of the spinal cord and then goes up to the sensory motor cortex. And there where the information is being interpreted. E, portanto, a dor surge no local da queixa, percorre todo o sistema até chegar ao córtex somatosensorial, provocando, então, essa percepção de dor. So, for example, if I would amputate my hand in a certain area, there's a certain area that was sending out the signal of pain, but in the end, it's the same nerve. And because it's the same nerve, I'm having that projection of pain, even though the nerve does not exist there anymore. And that's what the brain is memorizing. That's kind of the law of projection. So even if I put, sorry?
Isso poderá então também acontecer em casos de amputação, onde por ter havido um dano num certo nervo, o cérebro mantém essa memória dessa ligação e novamente a dor persiste. But the same thing is that even if I have put pressure here, even though I have pain here, I put pressure here, it's the same nerve. So I'm stimulating the same nerve, and that's also a law of projection, even though I'm putting pressure here, but there's pain here, and I'm trying to subside it, I'm still feeling that same idea because it comes from a different area, but because it's the same nerve. E seguindo esta tal lei de projeção, fazendo estímulo ao longo desse nervo, que tem esse tal trajeto desde da zona de queixo até ao cérebro, também poderá haver então uma ação sobre a percepção da dor. Okay, and another cause is if we do an amputation in a certain area and we've amputated a certain nerve in a certain area, like the nerve that's been damaged or cut can sprout out with little nerves, little nerve endings. It becomes very, very sensitive, and that also might send out a signal of pain. It's just like when you trim a tree, then a lot of leaves come out in a certain area where you trimmed it. It's the same happens with the nerve. You trim it in a certain area, and then it starts popping up like little nerve endings around it, and it becomes very, very sensitive. E uma outra terceira hipótese que também provém desta lei de projeção passa por, ao haver um corte, ao haver um dano do nervo, essa mesma estrutura nervosa pode começar a crescer em ramificação e todas essas pequenas extremidades nervosas podem aumentar muito a sensibilidade e provocar a tal queixa de dor. Okay. Now, if we go also, now we go to a limb. We're not going to speak about an internal organ, but even maybe on the skin area. If, let's say, I've amputated my hand, for example, now we take the idea of the fascia, the connective tissue. The connective tissue is spread out through the whole body, okay? It covers all the bodies, all the organs, all the nerves, all the blood vessels. It's this tissue that is connected to everywhere in the body, okay? Então, nós agora não vamos falar sobre órgãos específicos, nós vamos, por exemplo, falar sobre a pele, sobre a faixa, que com toda a estrutura nervosa e sanguínea percorre e abrange todo o corpo. Okay, now because the fascia, okay, it's the largest sensory organ throughout the body. Como a faixa é o órgão sensorial mais extenso ao longo de todo o corpo. Now, on the fascia, there's certain receptors which are called mechanoreceptors. E ao longo da faixa há certos receptores mecânicos. Okay, there's different types of mechanoreceptors, but to go to our topic, when you cut a certain area and the area gets scarred, what happens? The mechanoreceptors respond to mechanical input. Okay, so stretching is a mechanical input. So when the area scars up, it puts pressure. It kind of causes the fascias to stretch, and that fascia stretching might also send out a signal of pain. E esses sensores, como reagem a uma ação mecânica, nomeadamente à pressão, a zona amputada pelo processo de cicatrização pode exercer uma pressão contínua que faz com que esses receptores estejam sempre a emitir sinais dolorosos. And if you think about that fascia, also covered a certain area and had a pattern because it covered the hand, for example, the same area that was amputated. Okay, covered in the end, covered the hand or covered the foot. E a faixa tem toda essa abrangência e, num caso de uma amputação, toda aquela estrutura é decepada, apresenta um corte. It's again the brain analyzing and memorizing certain things. E há sempre processo de análise e de memorização dessa análise que é feita pelo cérebro. So even now we can understand, before going into the idea of acupuncture itself and scalp acupuncture, even by teaching the patient to massage that area, or even when he comes to me, I massage the area of the scarring, or I do a tiger warm in that area to make the tissue
alive again, that's also going to have an effect on the phantom pain and reduce the pain. E mesmo antes de falarmos de acupuntura ou de craniacupuntura, quando o paciente nos chega à clínica, se nós aconselharmos a massagem da zona afetada, ou mesmo aquela técnica de aquecimento tigre, que um aquecimento de moxa, que julgo que todos devem conhecer, esse estímulo já poderá ser uma muito boa ajuda para apaziguar as caixas. So basically what we want to try and do when we use acupuncture or acupuncture in general, or in this case, scalp acupuncture, we want to help the brain to rewire itself and start repairing itself. E um dos nossos objetivos, através da craniacupuntura, será ajudar o cérebro a fazer uma religação das comunicações para que se consiga avançar com um processo terapêutico. Okay, so coming into the world of acupuncture, because you want to start repairing the nerve system, one of the most essential ways or important way to start repairing the nerve system, we have to work with the kidney, okay? Because the kidney, together with the Jing and Shen, are the sea of marrow. So we want to repair the marrow and repair the brain. So we have to start working with the kidney first of all. E ao começarmos então a abordar conceitos de acupuntura, nós já estamos a falar do sistema nervoso, temos que obviamente falar de todos os conceitos relacionados com o rim, as medulas, o cérebro, que toda a junção entre o Jing e o Shen, para formar então aquilo que se compreende pelo mar das medulas. Okay, because the flow of the marrow comes from the kidney. It's the most yiniest part of the body, and the marrow is the most yiniest, and from that the nerve system develops. So that's why when you start your treatment, you're always going to start with the kidney part. We'll speak about what I mean kidney and why I say. O fluir pelas medulas, aquilo que mais existe no corpo, passa exatamente por essa função que alguns conceitos da nossa área passa por uma função renal, e dentro da craniacupuntura o David vai então abordar o que é que se compreende por pontos relacionados com o rim. So coming to think of it, even if we don't do scalp acupuncture, once we tunify and strengthen the kidney, we have already started. We start in the preparation and the preparement of renewing, kind of in some way, renewing the nerve system. E mesmo que até aqui não tenham tido abordagens de craniacupuntura, mas a tonificação do rim é um conceito que é aceito na nossa área como sendo um dos influenciadores do sistema nervoso. If you think about it, also in Chinese medicine, remember I said the brain analyzes information through pictures and memory, and we think that that's the postnatal qi before I was born, and after qi, it's like the kidney mixed with the postnatal, which is the stomach. So you can think about the prenatal qi, how my nerve system primitively used to work in some manner. So actually, through working through the kidney, also affecting that idea of memory and the memory of pain and etc. E ao agir sobre estas questões de rim, estamos então também a falar das questões daquilo que usualmente se traduz por energia pós-natal e pré-natal, ou seja, pós-natal usualmente falamos principalmente do estômago, mas ao falarmos de pré-natal estamos a falar essencialmente do rim e da relação que esta função tem sobre a memória e a ação que poderá ter neste quadro clínico que estamos a estudar. So what we want to do when we start using, we're going to use, because Yamamoto's style of scalp acupuncture, also Zhu has it, but also Yamamoto's style of scalp acupuncture, you have a certain point which affects the kidney. And you have a kidney point that affects the kidney organ and the kidney channel. So the first thing you want, and it has a diagnostic zone to allow you to needle correctly.
E, embora o Dr. Zhu também tenha pontos para se agir diretamente sobre a função renal, nós agora vamos abordar os pontos desenvolvidos, sistematizados por Yamamoto, não só uma abordagem de diagnóstico por palpação que o David vai agora abordar. So just for example, if this is my clavicle and this is my sternocleidomastoid, okay, temos ali a linha da clavícula e do esternocleidomastoideu. Okay, on the posterior border of the clavicle division of the sternocleidomastoid and the clavicle, in that area we can see my finger, that's the kidney diagnostic point, and you palpate it and you push backwards. Então temos a linha posterior do esternocleidomastoideu no seu ramo anterior com a linha superior da clavícula. Na junção destas duas encontramos então o ponto do rim, onde agora o David está a demonstrar, sendo que a pressão deverá ser feita para trás. Okay, so if I'm having here's my clavicle. Aqui eu tenho a clavícula, o externo. So here's my clavicle, here's my sternocleidomastoid. So right on the posterior border of the sternocleidomastoid, around about here, I palpate backwards. This is the kidney diagnostic point. And the point that's going to be needled is around about a centimeter above bladder 3. E, portanto, o David repetiu a localização do tal ponto de diagnóstico e se houver um achado positivo nesse ponto, nós vamos colocar então a agulha num ponto que fica sensivelmente a 1 centímetro do 3 da bexiga. So what you're going to do now, the point that you want to needle is what's known, Yamamoto, as cranial nerve points. The cranial nerve point is kind of the channels within the brain, in the central nerve system. So aquilo que estamos a falar são então pontos a que Yamamoto refere como sendo os pontos cranianos, que são como os pontos dos canais na zona do scalp, e muito resumidamente, quem não está habituado a técnicas de Yamamoto, há sempre um esquema de feedback de fazer-se um diagnóstico por palpação para se encontrar achados clínicos que nos apoiem à escolha dos pontos. Yes, David. So if this is around about, what we see here is around about bladder 1, and approximately here is bladder 2 and bladder 3, about a centimeter above bladder 3, you look for an area of sensitivity, okay? Portanto, se temos o 2 da bexiga ali na zona das sobrancelhas, temos o 3 ali naquela zona capilar, e o ponto a que nos referimos ficará então essencialmente 1 centímetro para trás. And at the same time, you can palpate the area of the neck. Okay? E ao mesmo tempo, when the area of the neck relaxes, you know you're in the kidney point, and then you just needle it perpendicular. There's no importance to the direction, you just needle that point. And then you know you've had an effect on the kidney. Ao fazermos palpação simultânea da zona de diagnóstico do pescoço com o ponto referido na cabeça, à medida que formos fazendo a palpação e sentirmos que começa a haver uma descontração, um alívio do ponto do pescoço, encontramos então um ponto positivo, um ponto vivo, que será então colocada uma agulha. Okay, so just drawing it here, if I have my hairline here, this is bladder 2. This is bladder 2. This is around about bladder 3. So around about there. That's então, the area. repetir a localização dos pontos, a referência como o 2 da bexiga, o 3 da bexiga perto da linha capilar, e o tal ponto que ficará então sensivelmente 1 centímetro para trás. Okay, so that's the first point you want to needle. And then you know you've tonified the kidney, you affected the marrow. That's the first point you want to do. E será então o primeiro ponto a ser selecionado, age sobre o rim, age sobre as medulas, e terá uma ação sobre os problemas que estamos a abordar. The next point is actually kind of do 16, but not the way you needle do 16 in an angle. You're actually going to needle 3 points around the
occipital protuberance downwards. Okay, what we can see here on the left. E o próximo ponto é um conjunto de 3 pontos que fica à volta do 16 do Tomai. Aqueles pontos estão indicados pelo David ali na imagem. Okay, so if I put my line here on the, it's on the occipital protuberance. Okay, and what you want to do, ali fica à altura da protuberância occipital. from the occipital protuberance, you thread downwards about 4 centimeters downwards on the dew channel, ao longo do canal do Tomai, and then slightly also on the bladder channel, you thread down 4 centimeters. E também 4 centímetros ao longo do bilateral do canal da bexiga. Portanto, 4 centímetros para baixo do Tomai e bilateral ao longo do canal da bexiga. The idea of needling in that area is that a lot of time pain is projected because something gets blocked there in the dew channel, doesn't manage to do its overlapping right to the end, go to the end, and it gets stuck there. Or it's another way to connect to the brain. So what you're doing, you actually using the needles as a bridge for the chi of the dew to continue traveling upwards and finish its cycle. And that's where you're also going to have an effect and stop treating the pain as well. E é frequente também haver ali bloqueio de circulação e colocando agulhas naquelas zonas, conseguimos ajudar a que haja melhor fluir da circulação ao longo do Tomai para que passe a circulação também para a parte da frente e promovendo assim uma correta passa a relevância novamente de circulação para haver diminuição da sintomatologia. So that's number 2. So number 1 is kidney, and number 2 is that area to open up the flowing of the chi and the flowing of the blood. And we know through the bladder channel, through the bladder channel, through the Dumai channel, that's another way for us to connect to the nerve system. Portanto, esta será a segunda. A primeira, a tal método de diagnóstico pelo ponto do rim, fazendo o crânio rim, e a segunda, então, aquelas 3 linhas para haver, então, aumento do fluxo por ação do canal da bexiga e do vaso Tomai. Okay, now what I forgot to mention, that if Yamamoto, the kidney point, which comes from Yamamoto style scalp acupuncture, you just put the needle in, insert the needle, and you don't have to manipulate. Okay. E está então a fazer referência que no primeiro método do ponto do rim, o diagnóstico do pescoço, a colocação da agulha, basta fazer a inserção no ponto que mais alivia o diagnóstico do pescoço e não há necessidade de haver manipulação. In this technique, you actually thread in the needle. Once you've threaded the needle down, what you're going to do is you're going to manipulate. You're going to go up fast, like you hook in a fish. You feel that it got stuck, you go slowly up. I mean, fast down, slowly up. Fast down, slowly up. That's what you want to do. You're going to feel that there's like a tagging of a fish on the bottom of the needle. And that's where you're going to manipulate those areas of the do 16 area. Já no segundo método, portanto, perto do 16 do Tomai, ao longo do canal da bexiga e do vaso Tomai, aqui já há vantagem em ver manipulação das agulhas, onde há aquela técnica de fazer pescar o peixe, onde há um aprofundamento da agulha rápido e uma extração lenta, aprofundamento rápido, extração lenta, até sentirmos que o peixe morde o bicho. Okay. Another area, or you could say 2 areas that are important to needle. One of them is what's called it's around do 20. You go half, it's a whole square. If you have do 20 in the center, all a square, half a centimeter to each side. You have a square around do 20, and you needle them in a 45-degree angle towards do 20. Okay, that area is to imitate, it's meant to imitate the area of the perineum area, and through the perineum area, that's where the REM channel, the do channel,
flow out of the body. So you actually, through that, also stimulate in that area. A próxima zona corresponde a um quadrado que fica sensivelmente meio centímetro à volta do 20 do maio, que a nível de imagem poderá corresponder à zona do períneo e, consequentemente, à zona da ação sobre o RMI, que também terá uma importante ação a nível da resposta motorosensorial. Okay, so it's not like the C Suutan, it's like you need it in these directions, in a 45-degree angle. Sendo que a colocação não é como Shansong, não é como aqueles 4 deuses. O objetivo será colocar a agulha sensivelmente a 45 graus, com a ponta da agulha a apontar para o 20 do Tomai. Where the needles are meant to meet kind of in the area of the center around Do20. And again, the needling technique is that threading and this technique, just like we've done of the Do channel, with the Do16 area. E a técnica de manipulação será então a mesma que é utilizada à volta do 16 do Tomai, portanto uma inserção rápida, uma extração lenta, extração rápida, extração lenta, até que novamente o peixe morda o anzol. Okay, and then we have what's called from Jiao's, that's from Zhu. Okay, now we have from Jiao's style of scalp acupuncture, we have what's called the foot and motor zone. This affects not only the foot area, but the whole body, the whole sensory and motor area of the whole body, but also the endocrine system. So you're actually getting blood flow in that area, also the blood. So you're having better blood flow, you're having better lymph glands affecting the immune system. That's another way of getting the area to heal itself. E estas técnicas que reportavam à mitologia do Dr. Zhu, agora vamos falar então de uma zona do pé do Dr. Jiao, que corresponde não só à área do pé, mas também do sistema endócrino, que tem uma ação também a nível do sistema sensorial motor, age a nível dos fluidos do organismo, também poderá ter uma excelente ajuda neste tipo de quadros clínicos. And these areas are located about 1 centimeter lateral to the line of Do20 and Do21. E localizam sensivelmente uma linha sensivelmente a 1 centímetro na lateral entre o 20 e o 21 do Tomai. Okay, and the needling technique is Jiao's style of needling technique, but it's opposite needling. One needle goes from here. Okay, this is one needle goes from there, and one needle goes from here. E segue, então, where they kind of meet or overlap each other in the center, and the manipulation is about like this, about 200 turns in a minute. E a estimulação, voltamos agora a falar de método de Jiao, do Dr. Jiao, já será através da colocação das agulhas nas duas extremidades confluentes para o centro, e a manipulação já será por rotação rápida, sendo que aquilo que se aconselha é sensivelmente 200 revoluções, 200 rotações da agulha por minuto aproximadamente. Okay, and it's needled bilaterally. E são colocadas as agulhas bilateralmente. Okay, now there's another area in the brain that actually has an effect also on an emotional state of pain. Okay, could be trauma, and then it memorizes the emotional state of pain, but also an area of pain, and it's called the dorsolateral prefrontal cortex area, and it's mainly on the left hemisphere. You also have in the right, but the area we want to needle is mainly on the left hemisphere, so it's on the left side we're going to be needling it. E há também uma outra zona que age sobre a parte emocional, eventuais traumas, dor, que fica localizada no hemisfério esquerdo. Portanto, vamos utilizar do lado esquerdo, corresponde então a esta tal zona de córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo. Okay, there's research done on this area that this area has a very good use for when there's a memory or a trauma or an emotional state that is causing the pain. What they usually do in Western medicine, they do electromagnetic stimulation to that area
let's say, patients under depression, for example, and suffering from pain or other emotional state, and then they have pain. So we actually going to use it in needling. Em medicina ocidental, é comum fazer-se uma estimulação eletromagnética em pacientes com quadros, mas tudo que tenha uma questão emocional, traumática, é uma zona que fará sentido abordar. So basically what you're going to do is you're going to palpate the areas around gallbladder 15, 16, and 17, and you're kind of going to thread them and connect them together and then manipulate them. E aquilo que vamos do nosso lado procurar sensibilidade ao longo do 15, 16 e 17 da vesícula biliar, vamos colocar a agulha ao longo do canal e fazer uma estimulação da agulha. Okay, and what you're also going to add to that is the vascular line of Jiao, which if you go to do 20, you thread the needle about 4 centimeters towards gallbladder 16 area. Vamos também procurar linha vasomotor de gel, que parte então à volta do 22 do Tomai e vai com uma direção anterior ao 16 da vesícula biliar. Okay, and then because the vascular area has an effect on blood pressure as well. Okay, so the idea is when you needle it, okay, you thread and you're getting blood flow to the certain area, opening up stagnations. But once you get blood flow to a certain area that would be an amputation, you have a healing process there going on. Okay, because now the nerve there might be getting more blood, and then it's also going to subside the sensitivity of the pain coming from that area. É também conhecida como uma linha vascular que age, nomeadamente, sobre a pressão arterial, sobre a circulação e, consequentemente, poderá ter também uma ação vantajosa neste tipo de quadros clínicos. So the vascular line is also needled bilateral. E também faz a aplicação bilateral. Okay. So to sum it up, remember this is the order what you want to do. First of all, kidney point. Portanto, fazendo um resumo, seguindo a ordem, primeiro o ponto do rim. Number 2 is the area around DO16. Número 2, a área à volta do 16 do Maio. Number 3 is the area of DO20 plus the foot and sensory line of Jiao. Há aquele quadrado à volta do 20 do Tomai, mais a zona da linha do pé sensorial. Number 4 is the dorsal prelateral frontal lobe, okay, which is between DO16 to DO20 on the left side. Número 4, aquela zona do córtex pré-frontal do hemisfério esquerdo. And then number 5 is this vascular line. E finalmente a quinta área, esta linha vascular. Now I spoke about this protocol or this treatment that it's very, very useful for phantom pain, but it's not only for phantom pain. You can also be using it for neuropathy, okay? It's also very useful for neuropathy. E embora hoje tenhamos falado sobre dor fantasma, mas esta abordagem pode perfeitamente bem ser utilizada para qualquer neuropatia. Okay, and all I've been speaking about is actually from clinical practice that I've been practicing for the last 15 years, you could say, in a rehabilitational hospitals. I see people with amputations, multiple sclerosis, stroke, all these disorders. And this is very, very useful, what I use a lot for amputation patients, phantom limb pain due to amputations, but also for neuropathy. Due to car accidents, for example, they might develop neuropathy or nerve damage, have neuropathy, and etc. E o David já trabalha nesta área há essencialmente 20 anos, tem visto muitos casos onde tem feito a aplicação deste método
para questões de neuropatia, que poderão advir de acidentes de aviação, mas também para situações de AVC, esclerose múltipla, pacientes amputados, etc, etc, etc. Okay, so that's our short but useful webinar. It's very, very useful. I want to use this opportunity as well to explain that in April, I'll be coming to Portugal with Avi to give a 3-day course, which is broken down to 1.5 days. We'll go through Yamamoto main characteristics. And then another day and a half, we'll go through Jiao and Zhu style of scalp acupuncture and how to combine 3 of these styles together in a multidisciplinary treatment with the idea of passive doyin or active doyin, in the idea how to maximize and optimize your treatment with your patient. Okay. E o David está a relembrar que irá regressar a Portugal de 12 a 14 de abril, obviamente, este ano, onde a formação irá sofrer grandes alterações. Agora, nós vamos estar essencialmente com 1 dia e meio de Yamamoto e um dia e meio de Jiao e de Zhu, sendo que o objetivo será não só ensinar cada uma das metodologias, mas depois, e até talvez mais importante e mais interessante, de como combinar as 3 metodologias na prática clínica, sendo que haverá também uma abordagem de Daoyin ou Douyin, como queiram chamar pela designação chinesa ou japonesa, quer de forma passiva, quer de forma ativa nos pacientes. So if anyone has any questions. So there's one question in the chat group. They are asking if this method can even be used for tooth extraction. For what? Tooth extraction? Yeah. For pain of surgery on dentistry. Yeah, and then you just got to know which area to target, but yes. Portanto, Actually, yes. In general, it's good for any type of neuropathy or trigeminal neurology or phantom pain, for example. It's very useful, this protocol. Portanto, como já devem ter percebido, já abrimos a sessão de perguntas e respostas. Eu só tenho uma pergunta no chat. O colega Diogo perguntou se a abordagem poderia agir sobre dores após a extração dentária. A resposta do David foi de que sim, mas que depois há áreas específicas onde temos de atuar para agir sobre a zona da boca, mas que é um método que pode ser utilizado para pós-cirurgia, nevrologia do trigêmeo, resumidamente para todo e qualquer tipo de dor, problemas neurológicos, etc. Eu agora peço então, por favor, que das duas uma, se quiserem falar, peçam autorização de microfone. Se quiserem escrever, coloquem também as perguntas no chat para poderem aproveitar o fato de termos aqui o David à nossa disposição por mais uns momentos. One thing I did forgot to mention that after the three-day course, we're going to have another Sunday that we'll do another 4 hours on covering topics and cases, or 3 hours on cases that you have, so we can have really back into the practice. Algo que o David está a mencionar. Sensivelmente um mês após a formação, para os colegas, obviamente, que fizeram a formação, iremos ter uma ação, provavelmente será um domingo, uma data que ainda irá ser combinada, onde iremos ter essencialmente 3 horas de perguntas e respostas, mas obviamente depois da formação, já com alguma experiência do método, irão ter obviamente perguntas mais práticas, mais clínicas, dúvidas mais consolidadas e irá então haver essa oportunidade de um mês após a formação.
Carla, visto esta formação ter um conteúdo diferente, eu julgo que não, mas eu vou, depois deste webinar, vou colocar essa questão ao David. Mas como o programa é diferente, não sei, mas eu vou perguntar. Alice is asking if we can use cranial scalp acupuncture for Alzheimer. Yes, in general, yes, that's a bit more difficult, but it's not these points that we learned to hear. Portanto, a colega Alice Gaspar perguntou se podíamos utilizar esta técnica para a doença de Alzheimer. O David disse que sim, que faz todo sentido utilizar cranialoacupuntura neste tipo de patologias. É mais difícil e não serão os pontos que foram abordados neste webinar. É a matéria que irá ser abordada na formação de abril, sendo que serão a formação será de 12 a 14 de abril. The other question was what days are the formations? So it's on it from the 12th to the 14th of April. Okay. So thanks a lot. Obrigado. Obrigada. Thank you, Pedro. It's a great working again with you, and we'll see you in April, or we'll have another webinar before. Portanto, obrigado a todos por terem participado. Nós vamos tentar ainda organizar pelo menos mais um webinar até abril. Nós vamos lançar uma publicação com a abertura das inscrições para a formação, ou hoje ou amanhã, pessoalmente será só amanhã, mas qualquer questão que entretanto surja, disponham e espero ver-vos em breve. Obrigado por terem vindo. Okay. Pedro, I'll contact you tomorrow. I've had a lot. Sure, no problem. Stop the recording. Stop, and I'll send you the recording so you can send it out.